Oi! Hoje eu vim aqui contar pra vocês algumas curiosidades que acontecem por causa da fissura. Algumas são estranhas, outras nem tanto, mas quem tem fissura vai se identificar, eu tenho certeza. Bom, a primeira delas é: o meu nariz é duro. Sabe quando você encosta o seu nariz em algum lugar e a ponta dele abaixa? O meu não, ó. Por quê? Porque o meu nariz, como eu tive que fazer a cirurgia do desvio do septo e também a plástica, a parte da cartilagem que o médico tirou do desvio do septo, ele utilizou para fazer a plástica. Então ele colocou aqui nessa região, vou colocar uma foto aí na tela para vocês. Colocou nessa região aqui para que levantasse um pouco a ponta do meu nariz, porque ela era muito baixa, e com isso erguei um pouco a ponta do meu nariz. Então, não consigo dobrar a ponta do meu nariz. Não tem. Eu tenho bastante receio de bater o meu nariz, porque bater o nariz já dói muito. Imagina se tiver esse pedacinho de cartilagem ali dentro. Então, eu evito. Um outro fato é, a minha cicatriz, essa região aqui da minha cicatriz é bem sensível. Então, por exemplo, às vezes alguém, por exemplo, meu marido, passa a mão aqui, normal, sem querer, tá passando a mão no meu rosto e tal, passa a mão aqui, dá agonia, porque é muito sensível ali. Então, esse é mais um fato. Próximo fato, bom, os dois próximos fatos, o terceiro e o quarto, são bem estranhos. Alguns de vocês vão rir e não tem problema, porque é engraçado mesmo, mas acontece. E até, pelo que eu tenho conversado com alguns profissionais, até pessoas que não têm fissura podem ter esse tipo de coisa. Então, pode ser que vocês se identifiquem. Ao longo da minha vida, eu nasceu um dente no meu nariz, dentro do meu nariz, e um dente no meu céu da boca. Imagina o que é ter um dente dentro do nariz e outro no céu da boca. Terrível. E assim, eu lembro que teve que esperar um tempo pra tirar, não era na hora que eu queria. Então foi bem difícil, porque, né? Mas era pequenininho. A maioria das pessoas não conseguia ver, mas me incomodava muito, era terrível. Eu tinha muita vergonha, enfim, mas o pessoal tomou conta, a equipe tomou conta e ficou tudo bem. Depois que eu tirei o dentinho que tinha dentro do meu nariz, ainda ficou uma pelinha ali. Eu vou mostrar na foto também, vou colocar a foto na tela. E aí também foi corrigida quando fez a última cirurgia do nariz junto com o lábio. O quinto fato também é bem estranho. Eu sinto gosto de sangue na boca quando eu falo muito. O porquê, não sei. Talvez alguém aí saiba. Imagino que por conta de ter fechado o palato, de ter tido cirurgia e tal, eu acredito que isso tenha feito com que, óbvio, as minhas estruturas não são totalmente normais e por isso, de repente, quando eu forço muito elas, porque outro fato curioso que eu nem tinha colocado na minha lista é que é difícil falar. É cansativo, mas é difícil falar pra mim, pessoalmente. É difícil não no sentido de vergonha, nada, mas é difícil no sentido de... é difícil no sentido de sentir cansaço. A impressão que eu tenho é que eu faço muito mais força para falar do que qualquer outra pessoa. Muito mais força para pronunciar as palavras corretamente, entende? Então eu me sinto muito cansada quando eu tenho que falar muito, por muito tempo. Quase todo dia, então, né? Então eu sinto bastante gosto de sangue quando eu falo muito por muito tempo. Então eu preciso... É bem desconfortável, assim, é bem estranho. É como se eu estivesse sentindo uma dorzinha, mas não chega a doer. É mais ou menos isso. O sexto fato é que eu ainda tenho um buraquinho no meu céu da boca, que muitos chamam de fístula. É bem pequenininho mesmo. Em geral não me atrapalha, não me incomoda, mas existe uma comunicação ainda entre a minha boca e o meu nariz. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando eu vou tomar água muito rápido, ou quando eu tô comendo. Quando eu não engoli direitinho o que eu tinha pra engolir totalmente e tô conversando, às vezes eu sinto que tem alguma coisa vindo pro meu nariz. É terrível. Incomoda bastante, mas não é comum, porque também eu aprendi a lidar com isso, então eu tomo bastante cuidado, eu evito que isso aconteça, aprendi a lidar com isso, então não tem problema, mas é um fato curioso. Outra coisa que eu acredito ser relacionada ao fato anterior é que, às vezes, quando eu falo por muito tempo, ou às vezes não, às vezes eu tô há bastante tempo sem falar e começo a falar, sai um barulhinho, não sei se é do meu nariz, provavelmente do meu nariz,
que parece um assoviozinho assim, bem fininho, bem pequeno. Talvez algumas pessoas que convivem comigo já tenham ouvido, mas eu acredito que seja por esse leve escape que tem de ar entre a minha boca e o meu nariz. Mas é difícil acontecer, mas às vezes acontece. Bom, o 8º fato é, porque eu tive que fazer o enxerto do meu quadril, né? Tirar um pouquinho de ossinho da minha crista ilíaca aqui no meu quadril. Vou colocar uma foto pra vocês. Porque eu precisei tirar um pouquinho de osso daqui, então precisou abrir, certo? Óbvio, né? Pra preencher a estrutura óssea aqui da minha arcada dentária, para os meus dentes poderem se movimentar. Porque eu precisei fazer isso, a minha crista ilíaca às vezes dói. Não é uma dor insuportável, pelo contrário, é uma dor tranquila. Mas dói, às vezes dói e é sensível também a região. Não de passar a mão, mas a região às vezes dói. Quando eu uso uma calça muito apertada ou quando eu fico sentada muito tempo na mesma posição e a calça pega ali, dói. O 9º fato é o seguinte: quando eu vou ao dentista fazer algum procedimento, né, normal, e eu vou receber anestesia, a região aqui da fissura, por baixo, né, por dentro, aqui, com as cirurgias que eu fiz e tudo mais, essa região teve que criar fibrose para poder cicatrizar, né? Então, quando eu vou tomar anestesia, quando eu vou fazer qualquer procedimento nessa região ali, que é próxima à fissura, dói mais do que o outro lado, muito mais. Depois que anestesiou é tranquilo, mas eu sinto que demora mais para anestesiar, então é um fato que incomoda um pouco, mas hoje em dia, como eu não preciso muito fazer muitas coisas no dentista e tal, então é tranquilo. O último fato, então, o 10º fato é difícil pra mim quando eu preciso mergulhar e prender o ar embaixo da água sem pôr o dedo no nariz. A não ser que eu esteja nadando, por exemplo, eu vou mergulhar e eu vou soltar o ar. Sabe quando você mergulha e continua soltando o ar que você prendeu pelo nariz? Aí tudo bem. Ou quando eu vou nadando e vou soltando o ar aos poucos. Mas se eu precisar mergulhar, ficar parada naquele mesmo lugar, prendendo a respiração, sem tampar o meu nariz, entra água no meu nariz e não me afogo, mas não consigo, assim, incomoda bastante. A impressão que eu tenho é que eu não consigo manter a pressão suficiente, talvez pela fístula que eu ainda tenho, mas eu sinto que eu não consigo manter a pressão suficiente ali dentro para que a água não entre dentro do meu nariz. Então é isso. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês. São coisas que eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, a maioria delas, mas eu tô aqui com esse canal para abrir meu coração, para compartilhar as minhas experiências, como eu sempre falo, e eu queria chegar e contar para vocês um pouco do que acontece, um pouco do que passa só dentro aqui da minha cabecinha e do meu coração, e as coisas que eu sinto que eu normalmente não converso com ninguém. Esse assunto normalmente não é muito fácil de falar. Mas contem aí pra mim nos comentários quais são as coisas curiosas que acontecem com vocês também, relacionadas à fissura ou não. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para vocês sempre saberem quando eu tô postando algum vídeo novo. E não se esqueçam de compartilhar o meu vídeo com seus amigos. Quem sabe alguém pode se identificar também e gostar de estar aqui acompanhando o meu trabalho. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Tchau!